Então vamos aí. Pressão osmótica, nós vimos lá as 4 propriedades, né? Nós vimos a questão da tonoscopia, nós vimos a embolioscopia, nós vimos a crioscopia. Todas elas estão relacionadas à adição de um soluto não volátil. Essas propriedades elas vão ser modificadas quando a gente adiciona um soluto não volátil. Então, só para relembrar que soluto é esse, é aquele soluto que vai alterar essas propriedades, que vai alterar a pressão máxima de vapor, que nós chamamos de tonoscopia, que vai alterar o ponto de ebulição, que nós chamamos de ebulioscopia, e que vai alterar o ponto de congelamento da água, que nós chamamos de crioscopia. Então, mostrei até umas formulazinhas para vocês, né, de como são usadas, onde a gente vai trabalhar com molaridade. É diferente de molaridade, a molaridade, a gente já trabalhou sobre isso. Essa molaridade é em mol por quilograma, isso é só para fazer uma recapitulação do que foi dito. E aí tem as constantes, onde as constantes são fornecidas para a gente em questão, tá? Essas constantes é um valor que é fornecido em graus Celsius caloria. Então esse valor é dito na questão para a gente, então a gente não precisa aprender não essas constantes não, tá? Nem a constante crioscópica, muito menos a ebuliométrica e a tonoscópica. Então, são fornecidos para a gente. Lógico que existem maneiras da gente poder encontrar essas constantes. Existem maneiras, existem cálculos para isso. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês direitinho. Ok? Quando se trabalha na parte quantitativa, que é justamente os cálculos das propriedades coligativas. Tá? Mas vamos iniciar aqui com a apresentação desse slide. Uma apresentação curta, um slide bem curto, tá? Bem explicativo. Melhor do que você estar lendo no livro e ter uma certa dificuldade. A gente fala de pressão osmótica, vocês estão vendo uns peixes aí se movimentando. A gente fala da osmose. E osmose, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? Com algum professor de biologia. Eu não sei especificamente qual professor, se é o Jean, se é o Francis, né? A Viviane está presente. Então, veja que a osmose, ela é um processo espontâneo, né? Está relacionando aí essa espontaneidade, essa passagem espontânea, está sendo relacionada aí a uma membrana semipermeável. Essa membrana semipermeável, ela vai permitir que um solvente puro ele passe através dessa membrana para uma solução concentrada, né? É do menos para o mais. Não é isso? Então, esse processo é um processo espontâneo. E o que vem a ser a pressão osmótica, então, professor? A pressão osmótica é uma maneira de impedir que a osmose aconteça. Tá? Eu vou impedir que a osmose aconteça adicionando uma pressão contrária, no sentido contrário da osmose. Por isso que o nome é pressão osmótica. Eu vou adicionar uma pressão, essa pressão é que nós chamamos de pressão mecânica, eu vou colocar um pistão, alguma estrutura, aumentando a pressão daquele sistema, impedindo que a osmose ocorra de maneira natural e espontânea, ok? A internet minha está oscilando, não sei porque que esse horário acontece essa oscilação de internet, né? Então aí vem aí a osmose, só perguntando, vocês já viram a osmose? Já? Vocês já viram a osmose? Alguém pode me responder? Não. E aí, Jorge? Oi. Não, eu não lembro de ter ouvido falar disso, não, na biologia. Certo. Mas Mas eu creio que os a gente professores deve ter estudado isso no sétimo ano, Jorge. é uma coisa bem natural, bem, sabe, bem Não, simples. Não tem assim tanta é porque no sétimo complicação, ano a gente não. aprendeu de secar peixes e sapos, aí deve ter comentado sobre isso. Sim. Você já viu um de secando um sapo? É bem legalzinho. Eu já comi alguns, inclusive. É bem legalzinho também. Tem gosto de frango. Duvida. Comer um É, sapo? sim, Comer rã, cara. comia a Rã é gia. uma coisa, pô. Falando de sapo. Mas comia a gia, que é parente, tá próximo ali, né? Bem gostosinho. Assadinho fica Eu ótimo. prefiro passar fome. Eu prefiro ficar com fome do que comer um dia. Não, mas porque você ainda não passou fome. Mas se você passar fome, você vai comer até pedra Já, cozinhada, né? eu já passei fome já. Foi, foi porque eu quis, sinceramente. Porque assim, ó, eu tinha escovado meus dentes. Aí dá aquela fomezinha nojenta depois que você escova.
Aí eu fiquei lá, eu dormi com fome pra não precisar escovar de novo. Porque se eles começam a não escovar de novo, eu ia dormir. Tudo bem, Aí ia mas deixa eu criar uma explicar os cárie, aí modos. daria uma merda. É, deixa eu explicar os modos então para quem ainda não viu. Ó, tá aqui a definição, ó. Osmose, a passagem espontânea de solvente de uma solução mais diluída para outra concentrada através de uma membrana semipermeável. No caso aí é o processo osmose. A palavra que vem do grego osmos, que significa impulso. Tá? Então quando a gente vê a estrutura aqui, ó, que eu vou mostrar agora, se a minha internet permitir, né? Porque hoje o negócio da internet está muito complicado. Então, para que a osmose ocorra, a membrana deve ser semipermeável. O que isso significa? Ó, porque nós temos três tipos de membrana. Nós temos três tipos de membrana. Veja bem. Nós temos essa membrana aqui que é chamada permeável. Então, as membranas permeáveis, elas são membranas que deixam difundir o solvente e o soluto. Então, os dois vão passar. Vamos supor que você tem uma solução de água e sal e elas estão um lado estão separadas por essa membrana, então vai haver a passagem tanto do solvente quanto do soluto, no caso, o sal. Né? Então, o sal, que é o exemplo que deu lá os peixes, é o que nós chamamos de difusão facilitada, que é outra coisa que vocês vão ver na biologia. Tá? Então tem muito a ver a química e a biologia em relação a esse conteúdo. Então veja, nós temos a membrana permeável, onde vai ocorrer a passagem tanto do soluto quanto do solvente. Nós temos a semipermeável, que é essa que justamente impede a passagem do soluto, mas a passagem do solvente é facilitada. Então por isso que é chamado semipermeável. E nós temos as impermeáveis que não passam nem soluto e nem solvente. Ok? Está aqui o processo de osmose. Então, vocês estão vendo aqui, ó, esse MS é de membrana semipermeável. Tá, ó. Vou colocar um laserzinho aqui, ó. Esse MS aqui, ó, é a membrana semipermeável. Então, a membrana está aqui. Vocês estão vendo que eu tenho aqui esse PV, que é justamente a pressão, né? Então, esse daqui está diluído, ó. Tá vendo? Tá bem clarinho, né? E esse daqui está concentrado. Então, o que vai acontecer aqui? Esse solvente aqui, ó, vai passar para cá facilmente. E aí, ó, ele vai fazer o que nós chamamos de solução mais diluída, não é? E o que era diluído passa a ser concentrado. Né? Esse é o processo de osmose, gente. Então vai haver a passagem espontânea do menos concentrado para o mais concentrado. E isso através de uma membrana semipermeável. Isso acontece nos rios, nos mares, né? Se você pega, por exemplo, um peixe de água salgada e coloca ele na água doce, o que vai acontecer com esse peixe, gente? Ele vai morrer afogado. É, isso mesmo, ele morre afogado. Ele vai se afogar. Por quê, professor? Porque a pressão é invertida para ele lá. Vai haver essa inversão. Então vai entrar muita água nele. Muita água vai entrar, né? Então, inclusive os sais presentes na água doce vão adentrar no sistema desse peixe. E a tendência é que ele se afogue, a tendência é que ele morra. E vice-versa, né? Em relação a um peixe de água doce com a água salgada. Mas não sei se vocês sabem. Oi, É muito bom um peixe morrer afogado. eu não entendi. Um peixe morrer afogado. É estranho, né? Mas isso acontece. Eles, nesse caso, eles morrem afogados, eles vão se afogar. Porque o peixe, independente da água salgada ou da água doce, eles ficam sempre abrindo a boca. Quem tem peixe ornamental vê que eles estão ali abrindo a boca todo tempo, né? Ó. Eles abrem E a boca dorme daquele com o olho jeito. aberto. Eles abrem a boca daquele jeito justamente para ele engolir a água. Engolindo água, eles conseguem diminuir a pressão interna deles. Então, nessa diminuição de pressão interna, eles vão sobreviver naturalmente. Quando eles são jogados em lugares distintos, um de água doce é para salgada, da salgada vai para água doce, modifica tudo isso daí. A osmose vai invadir de maneira absurda. Onde é que eu vejo a osmose a não ser nos peixes, professor? Quando você coloca sal na salada, no alface, por exemplo, você vai ver que o alface vai murchar. Isso aconteceu por quê? Porque o sal está fazendo a osmose acontecer de um processo inverso. Ela vai sair da folha da alface para fora. Então você nota que ela fica até toda molhada, mas ela está murcha. Né? Porque você fez o processo de passagem direta ali, que é a osmose. Então, só para um valor de informação, para se pescar atum, que é um peixe muito caro, né? Ele vive em profundidades muito grandes, então
A pesca do atum, ela é utilizada com a nossa piaba. Hoje é utilizada com a piaba, né? Aquela piabinha, né? Que eu esqueci o nome científico dela, mas a piaba é utilizada para isso. A piaba é de água doce. Então ela atrai muito mais o atum do que a sardinha, porque antigamente se utilizava a sardinha, né? Jogava a sardinha, o atum era atraído pela sardinha e eles conseguiam fazer a pesca. Professor, tem uma Oi, dúvida aqui. Você já ouviu falar de diz. uma armadilha para pegar piaba na qual você pega uma garrafa PET, certo? Aí o senhor faz um furo no meio da garrafa, aí o senhor joga farinha, certo? E deixa ela boiando. Elas entram, mas sinceramente, cara, como é que ela não consegue sair, sendo que o espaço é delimitado, então ela só pode ficar só rodando em círculo, que uma hora ela vai sair e não consegue. O senhor pega várias de uma vez, É uma mas não pergunta consegue sair por difícil uma de abertura que é responder. maior que ele. Isso daí eu não consigo te dizer, não. Cara, eu fico pensando, não, tem que ser muito burro pra não sair de um negócio desse. Cara, mas é animal, né? Ele deve agir por instinto, a fome, enfim. Isso daí são coisas que a gente pode Não, debater mais cara, à porque, frente. tipo, quando eu chego lá, eles já comeram a farinha, só que eles não conseguiram sair, cara. Sim, lógico. É isso daí que eu tô te dizendo, é a questão do instinto, né? Eu, por exemplo, não vou botar a mão num lugar onde você tá dizendo assim, não bote a mão, vai decepar sua mão. Mesmo eu estando com fome, lá tendo alguma coisa para eu comer. Eu consigo raciocinar, né? Discernir o que é certo e o que é errado. Já eles não. Mas isso é coisas para outras aulas, né? Vamos voltar aqui, falando da sardinha e da piabinha. Essa mesma aí que não consegue sair lá da garrafa PET, ela é usada hoje porque ela consegue ficar na água salgada por cerca de 30 minutos. Isso mesmo. Cerca de 30 minutos ela consegue superar aí a pressão osmótica relacionada à água salgada. Ok? Isso é interessantíssimo em relação à nossa piaba. Então ela é utilizada agora com os pescados relacionados aí ao atum. Os japoneses fazem muito isso, tá? Vamos prosseguir aqui. A pressão osmótica propriamente dita, ela tem a simbologia do π, tá? Então, o π, tudo bem, Isla, eu tô vendo que você está presente. O π é que vai representar a pressão osmótica, como eu falei para vocês. É a pressão contrária relacionada aí à solução, fazendo com que a osmose possa passar de maneira espontânea, né? Porque eu estou impedindo que um solvente passe para o outro lado da membrana da membrana semipermeável, aplicando pressão. Então a gente vai ver aí, ó. A pressão mínima é capaz de impedir a osmose, é justamente no sentido contrário, então. É aplicada sobre a solução para impedir a passagem do solvente puro. Então, aplico no sentido contrário. Eu acho que vai ter aqui uma representação, ó. Esse daqui, ó. Tá vendo, ó? Nós temos aqui uma membrana semipermeável. Nós temos a água pura, que no caso é o solvente puro. E nós temos aqui a solução. Para impedir que a água passe, eu vou ter que aplicar aqui uma pressão. E essa pressão é a pressão externa, porque eu tenho aqui a pressão interna, que no caso é a pressão osmótica, que vai se igualar com essa pressão externa, que é a chamada pressão mecânica, né? Eu vou adicionar força ali, como se fosse um êmbolo de uma injeção, eu pressionando ela para que ela impeça que aquele solvente puro passe aqui para o lado direito da membrana plasmática. Okay? Então, isso daí é a pressão osmótica. É o impedimento justamente disso. Então, as leis. Esse cara aqui foi quem definiu as leis, ó. É um cara chamado Jacob Henricus van der Hoff, né? Muito conhecido mais pelo seu último nome, Van der Hoff. Então, ele comprovou que as soluções diluídas de solutos não iônicos, o que vem a ser um soluto não iônico, professor? É quando eu não tenho a formação de íons no final. Um exemplo, a glicose, o álcool, né? Então, se eu não produzo íons, só ocorre o enfraquecimento da ligação, que é o que nós chamamos de solvatação. Então, nós temos ali uma solução não iônica ou não eletrolítica, também conhecida assim, não eletrolítica, que não forma íons. A pressão osmótica obedece fundamentalmente às duas leis. Vamos ver a primeira lei. Primeira lei da osmometria. Em temperatura constante, a pressão osmótica, vamos lá, em temperatura constante, a pressão osmótica é diretamente proporcional à concentração em mol por litro da solução. Então, a temperatura, no caso aí, né, a pressão osmótica, ela vai ser diretamente proporcional à concentração. Então, nós temos aqui matematicamente essas fórmulas, onde eu vou ter essa constante,
que é justamente as constantes que nós já trabalhamos na tonoscopia, na ebullioscopia, na crioscopia, e vou relacionar essa constante com a molaridade. Lembrando que molaridade é o quê? É número de mols sobre o volume. Tá vendo aqui, ó? Molaridade é número de mols sobre o volume. É isso aqui, ó. Esse N1 sobre V, que nós trabalhamos bastante. Isso é molaridade, que indica aí a nossa representação da primeira lei. A primeira lei da osmometria, ok? Vamos prosseguindo aqui. Acho que eu passei demais. Segunda lei, pronto. Em concentração em mol por litro constante, a pressão osmótica é diretamente proporcional à temperatura da solução. Vamos ver aqui. O que foi dito, né? Matematicamente nós temos aqui lá era a molaridade. Então você na primeira lei é a molaridade, era o Mzinho, né? Ó. Aqui na segunda lei é a temperatura. Então se eu estou falando da temperatura na segunda lei, eu vou ter que levar em consideração aquela equação que vocês conhecem, a equação dos gases, né? Vocês lembram dessa equação aqui, não lembram? A equação de Clapeyron, né? Que é o por você nunca rezei tanto, que é o PV-NRT, não é? É a equação de Clapeyron. Então aqui, na segunda lei, essa concentração constante, no caso de mol por litro, a pressão osmótica vai ser diretamente proporcional à temperatura. Então eu tenho aqui, ó, as fórmulas que eu vou utilizar para poder calcular diretamente, uma pressão osmótica quando eu terei algumas informações. Quais delas, professor? Esse R aqui, ó, esse R que vocês estão vendo, é o que nós chamamos da constante universal dos gases. Que eu não sei se vocês lembram o valor. Vocês lembram o valor dessa constante? Alguém lembra esse valor? 0,082 ATM, né? ATM, Kelvin, litro, mol. Não é? ATM, Kelvin, litro, mol. Então, essa é a constante dos gases. A constante universal. Professor, eu tenho que saber esse valor? Não. Esse valor é fornecido na questão. Então, é através desse valor, por exemplo, que você consegue decifrar qual o tipo de cálculo você vai ter que fazer. Se é justamente utilizando apenas a primeira lei da osmometria ou a segunda lei, onde aqui a quantidade molar é diretamente proporcional à temperatura, é diferente, né? Então veja que a temperatura... Oi. Você vai disponibilizar esses e-mails, não vai? É desses slides? Sim, vou colocar hoje. Terminou a aula, já coloco ele aqui, tá? Certo. Lá no sala de aula. Então veja, essa temperatura, gente, ela tem que ser em Kelvin. Vocês sabem transformar, não sabe? Para Kelvin. Então, temperatura é absoluta, é em Kelvin. Ok? Então, não Professor, esqueçam disso. Diga. só pegar o valor em grau e adicionar mais 273, né? Sim. 273, justamente. Então, você tem que transformar em Kelvin. Tá lá 30 graus. Você tem que transformar 30 mais 273. Não pode esquecer disso, senão você vai errar a questão. Tá? Mesmo que você estivesse trabalhando os gases, como eu acho que vocês já viram isso com o dos anjos. Eu acho que o dos anjos já deve estar bem adiantado. Mas eu preciso fazer essa transformação em Kelvin. Não esqueçam disso, tá? Preciso transformar para Kelvin. E aqui são as informações de cada um. Ó, a pressão osmótica, que é em ATM, tá? Dependendo da questão, a questão pode te pedir em Pascal, pode te pedir em quilopascal, em bar, em Torr. Vai depender do tipo da questão, tá? O volume é em litro, isso é o padrão. Quantidade de matéria, mol. Esse R é a constante universal dos gases, que eu acabei de mostrar o valor para vocês, 0,082. ATM, litro, Kelvin, mol, vocês estão vendo aí. Temperatura é absoluta em Kelvin, tem a molaridade. E aqui são as massas do soluto e a massa molar do soluto, caso você queira fazer direto ou a questão tenha te fornecido isso daí como parâmetro. Tudo bem? Então, as leis que regem aí a osmometria são essas duas, tá? Então, passando aqui. Vamos para a classificação das soluções, que são palavrinhas que nós ouvimos bastante, mas não sabemos as suas definições, como, por exemplo, uma solução hipertônica. Que é isso? É uma solução hipertônica. A concentração do soluto é maior que a concentração do solvente. Então, se eu tenho mais soluto do que solvente, eu tenho uma solução hipertônica, né? Então, a solução isotônica, que vem a ser a concentração do soluto é igual
a concentração de solvente. Então, o que acontece quando você vai para academia, que você malha demais, tá aquele cansaço, você vai tomar um isotônico, né não? Então, esse isotônico, ele vai igualar as propriedades, no caso, os solventes existentes e sais, obviamente, existentes no sangue, né? Para que você possa retornar aquela aparente sensação de energia, né? Para repor os sais que você perdeu durante aí a sua atividade física. Lembrando que esses compostos hipertônico, isotônico e hipotônico, para quem é hipertenso não é legal, justamente porque nós estamos condicionando um sal, e esse sal, o que prejudica a nossa pressão arterial é o sódio, né? É o cloreto de sódio, por exemplo. Então, o sódio presente, ele vai alterar no caso aí, a chamada hipertensão, né? O sal altera, então o sal modifica e pode te causar, por exemplo, um AVC ou até mesmo um infarto, dependendo do grau e da concentração desse sal, né? Presente aí numa dessas soluções. Então, nós temos soluções hipertônicas, nós temos as isotônicas, que é quando iguala, né? Soluto e solvente, e nós temos aí a hipotônica, que é o contrário, é que a concentração do soluto é menor que a concentração do E solvente. Jorge, Diz aí, João Pedro. o energético tá na primeira colocação, né? No Não, hipertônico. o energético é isotônico. Tá? Mas ele não tá adicionando, não. Hã? Ele não tá. Vai meio que aumentar a concentração de adrenalina no seu sangue, não. Sim, ele aumenta. Vai estimular. Mas... Ah, tu tá falando do tipo aquele Red Bull, é isso? É. Ah, não, é o hipertônico, justamente. A concentração do soluto é maior e é muito perigoso. Não tem professores amigos meus que dão aula, assim, muito cansaço, eles antes tomam um hipertônico. O ideal é que ele tome o isotônico. O hiper, né, Mas tem você sabe muito, do que tá é feito. desacerbado. Não entendi. É, pessoal. Você sabe do que é feito o energético? Ah, cara, tem vários sais, açúcar, cafeína, Taurina. taurina, enfim, tem vários outros compostos, mas muitos deles é Véi. para dar a sensação de energia. Então tem gente, por exemplo, Não, é porque que taurina. Taurina é, sei lá, bizarro. a taurina ela é um composto com a presença de nitrogênio, né, um composto nitrogenado, e a maioria são, né? E ela, por exemplo, ela está presente na albumina, ela está presente em algum aminoácido, né? É mais para aminoácido, para dar estrutura, para dar robustez, né? Por exemplo, as artérias, que elas recebem pressões altíssimas. Quando a gente fala dessas soluções hipertônicas, isotônicas e hipotônicas, a gente fala aí da osmose reversa. E na osmose reversa eu posso trabalhar de duas maneiras. Na dessalinização da água ou no processo de hemodiálise, né? Quando se fala do processo de hemodiálise, é um processo doloroso, um processo duradouro, né, em alguns casos, onde você vai notar, você vai observar, isso eu observo bastante. É constrangedor para muitos. As pessoas elas utilizam até camisa de manga longa para mostrar muito os braços, né, com veias, as veias assim bem, bem quebradas, assim uma veia bem, bem volumosa, né, justamente porque essa pessoa já vive muito tempo fazendo esse processo de hemodiálise, que é o sangue saindo e entrando ao mesmo tempo para poder fazer a purificação, porque os rins não conseguem mais retirar a quantidade de sais existentes lá, não é? Então são soluções hipertônicas, né? Isso. Então eu tenho muito soluto e pouco solvente. Então tenho que fazer o processo de purificar o sangue desse processo, desse método, né? No método da osmose reversa, que é um método doloroso, um método que, inclusive, eu posso citar aqui um caso particular. O pai de um grande amigo meu morreu de um infarto fulminante quando foi fazer a sua primeira sessão de hemodiálise, justamente pela pressão que é o sangue entrando e saindo ao mesmo tempo, tá? O sangue entra e sai ao mesmo tempo. Não vai sair todo o sangue, você fica lá esperando o sangue fora do seu corpo, não. Isso não existe, tá? Sai o sangue, ele é limpo imediatamente, já tá voltando, ó. Já tá voltando. Só que é um processo que demora um pouco mais, leva cerca de 1 hora, 2 horas e meia, né? Para ser feito aí esse processo de hemodiálise, tá?
Então, quando ele passa pela artéria, a pressão é muito grande. Então, ela pode ocorrer o rompimento, e foi o que ocorreu com o pai desse meu amigo, e ele teve um infarto fulminante na primeira sessão de hemodiálise. Então, são coisas... Eu digo isso porque a gente exagera nos sais, tá? A gente tem essa mania de exagerar, tá? Eu, por exemplo, posso falar por mim, não digo por todos, mas por mim, eu tenho esse mal. Posso ver o sal aqui perto, que eu tô querendo jogar o sal ali na batata, enfim, né? E eu sei que é prejudicial, tá? Então, o acúmulo desse sódio no corpo, ele prejudica de uma maneira destruidora, tá? Mas vamos voltar para cá. A gente vê aqui o tipo de solução, ó, a solução hipertônica, temos aqui a membrana, né? Hiper muito, né? Ó, o interior da célula. Isso eu tô falando das células, né? Temos a membrana que vai fazer o processo do interior da célula. Aqui nós estamos vendo que tá passando para o lado aqui, né? Ó, o lado contrário, questão da osmose, né? Do lado menos para o mais, né? Ó, eu tinha no caso ali menos sais, né? Presentes. Aí ocorreu o processo contrário aqui na hipotônica, né? Que é do menos para o mais, que é do mais para o menos no hipotônico para poder igualar. E na isotônica você vai notar que são iguais nos dois sentidos, né? No caso, o interior e o exterior da célula são iguais, né? Aqui a membrana é impermeável, então eles estão em quantidades iguais e estão equilibrados aqui diretamente. Nesses outros não, existe um certo desequilíbrio, um pelo lado hiper, outro pelo lado hipo, né? Hiper, muito, hipo, pouco. E aqui é só uma informaçãozinha. Ó, nas soluções com concentrações diferentes, isso é quando a gente falou do isotônico. Nas soluções diferentes, né, de solutos, havendo um maior fluxo de água de solução hipotônica para hipertônica, até que as duas soluções se tornem isotônicas. Então, se eu pegar as duas e for adicionar água nos dois sentidos, eu vou conseguir igualar essas concentrações, transformando uma que era hiper e a outra que é hipo em iso, né, fazendo esse processo de se igualar com a adição de água. E nós estamos vendo aí o que eu tinha falado sobre os peixes, né? Então, os peixes de água salgada, eles são o que nós chamamos de hipertônicos, né? Ele tem uma concentração muito grande, tá? Por isso que eles morrem afogados em água doce. Então, veja o processo aí, ó, o processo de osmose. Vocês veem bem aqui em cima na pele do peixe, né? Ó, esse peixe é um peixe cavernoso, né? Mas veja aqui, ó, a água ela tá entrando aqui por osmose, ó, pela pele, tá vendo? Ela entra por osmose, que é a parte exterior. E os peixes, eles estão constantemente urinando. Então a urina deles é em abundância. A urina deles é em abundância, entendeu? Então é justamente pela quantidade de água que eles ficam bebendo para poder ocorrer esse equilíbrio entre essa parte da osmose funcionando e a parte da difusão, que é justamente aqui o transporte aqui dos sais, né, de fora para dentro, né, do mais concentrado para o menos e vice-versa. Tá? Então ocorre esse procedimento, esse processo aí relacionado às soluções com os peixes. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui. Eita, a bateria tá acabando. Deixa eu colocar bem aqui o carregador. Hoje foi tenso. Deixa eu colocar o carregador aqui, rapidão. Pronto. Estamos salvos. Vamos prosseguir, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, slide. Isso. As propriedades coligativas nas soluções, né? No caso aí, soluções tônicas, né? Então, em concentrações idênticas, as soluções eletrolíticas, justamente o que eu falei para vocês, né? Quando formam íons, né? Em água, vai produzir íons, apresentam efeitos coligativos maiores do que das soluções não eletrolíticas. Vamos colocar bem aqui logo a segunda informação. Em soluções eletrolíticas, as moléculas de soluto se dividem em íons. Então, você tem o NaCl, que vai reagir com a água, então vai produzir o Na+, que é o cátion, com o Cl-, que é o ânion. Então, esses que são produzidos, esse Na+ e o Cl-, eles são os íons. Então, essa solução é eletrolítica, né? Ela tem a produção de íons. Mas quando você pega a glicose, por exemplo, que é um açúcar, aliás, que é o derivado, o formador do açúcar é a sacarose, que também é molecular.
você vai notar que não vai haver a produção desses íons, só vai haver o enfraquecimento. Então, nós temos aí uma solução não eletrolítica, não vai conduzir corrente elétrica. Consequentemente, quando você vai utilizar um soluto iônico e um não iônico, o soluto iônico ele vai interferir de maneira onde você vai ter que fazer a correção pela presença desse tipo de soluto, que é justamente o que nós vamos trabalhar hoje como fator de Van der Rohe. Tá? Então, se ele é iônico, ele vai bagunçar todo o sistema, né? Ele vai mexer com o equilíbrio daquela solução. Então, você precisa estar muito ligado com isso. Você precisa estar ligado na interpretação da questão. A questão vai dizer isso. O soluto utilizado para modificar a pressão máxima de vapor foi o sal de cozinha. Então, você tem que lembrar que o sal de cozinha ele é iônico, ele vai produzir íons em meio aquoso. Mas se ele utilizar açúcar, o açúcar não é iônico, o açúcar é molecular. Então ele não vai produzir cargas suficientes para poder bagunçar o sistema, para poder desequilibrar o que eu estou querendo. Ok? Então, em soluções eletrolíticas, as moléculas de soluto se dividem em íons, isso é fato. Então, veja aqui o que eu tinha falado sobre as moleculares. Ó, você olha para cá, aqui é a glicose. Ó. A glicose é carbono, é hidrogênio e oxigênio. Eu não tenho nenhum metal aqui. Então, já é uma maneira de você identificar uma solução eletrolítica de uma não eletrolítica, a presença de metais. Então, eu não tenho metal aí. Eu não tenho sal, eu não tenho ácido, eu não tenho base. Você só vai ter nessas três que eu acabei de falar. No sal, não, vou fazer aqui, ó, no sal, no ácido e na base. Só esses elementos que formam íons quando são dissociados em água. Vocês não podem esquecer disso. Que só a base, o ácido e o sal formam soluções eletrolíticas. Os demais, todos são não eletrolíticos. Então, o que acontece aqui com a glicose, vocês estão vendo que está na presença de água, e quando vocês olham aqui para o produto, ela continua a mesma estrutura, não é verdade? É o C6H12O6. Só que ela está como? Ela está aquosa. Não é isso? Ó? Ela está aquosa. Então, é só o que foi que houve aí? Ele se transformou em íons? Não, ele enfraqueceu essa ligação. E nesse enfraquecimento, eu vou ter aí uma solução não eletrolítica, ou seja, não vai conduzir corrente elétrica. Então, se eu vier calcular qualquer fórmula, por exemplo, uma fórmula que eu mostrei para vocês na aula passada, ΔP sobre P0 igual a constante aqui, ó, igual a constante, que é o KT, que é a tonoscopia que eu estou trabalhando. Vou colocar um Tzinho minúsculo aqui, ó. Vezes a molaridade. Molaridade é o W. Então, essa fórmula aqui, ó, se eu estivesse utilizando esse soluto, ela permaneceria essa aqui a mesma. Por quê, professor? Porque eu não tenho a presença de íons aí. Então, se eu não tenho a presença de íons, vou permanecer com essa fórmula sem poder calcular nada além do que a questão me forneceu. Mas, se eu tenho isso aqui, ó, o sódio, a gente separa aqui a molécula, aqui é o positivo e aqui é o negativo, não é verdade? Positivo e negativo. Aumentei, não sei porquê, mas vou diminuir. Não diminuiu, tudo bem, bora lá. Note que eu separando aqui, formou quem? Formou o sódio, o íon sódio, e formou o íon cloro. Não foi? Como é que eu saio daqui? Ele aumentou, mas agora não consigo tirar daqui. Ele tá só como se a mãozinha estivesse trabalhando. Mas vamos lá, vou tentar aqui. Mais um empecilho aqui para mim. Tenho ele agora, ó, tem um sódio e tem um cloro. Então agora aqui corre elétrons. Então se eu for ver quantos mols de elétrons eu tenho, eu não tenho um sódio aqui? É ou não é? Não é um sódio? Eu não tenho um cloro aqui? Então se é 1 mais 1, eu tenho 2. Eu tenho 2 mols de íons aqui. Então esses 2 mols de íons, eles vão interferir, gente. Agora eles interferem. Tá? Eles vão ser interferentes aí na minha maneira de fazer o cálculo direcionado aí à tonoscopia. Então, nesse caso agora, eu vou ter que colocar esse I. Vou colocar um Izinho aqui, ó. Por que, professor, o I? Porque esse I é o fator de correção. Essa quantidade de íons aqui, ó, 1 mais 1, eles modificam a propriedade, essa propriedade aqui, a tonoscopia, de maneira bem voraz, né? Ela bagunça realmente o equilíbrio
dessa solução. Então, eu vou ter que fazer a correção. Mas como é que eu calculo isso daí, professor? Tem uma formulazinha que eu vou mostrar para vocês ainda hoje. Então, esse I, ele é igual a 1 mais alfa. Esse alfa, ele é o grau de ionização ou dissociação, se eu estiver falando de um ácido, né? É ionização. Se eu estiver falando de uma base ou de um sal, é dissociação. Onde vai estar multiplicado pela quantidade de cargas menos 1. Então, por exemplo, se eu quisesse saber aqui o fator de Van der Rohe relacionando ao sódio, ele é 100% iônico, ele é 100% ionizado, que vai dissociar todo mundo, né? Vai separar todos os seus íons. Eu posso particularmente dizer que esse fator de Van der Rohe, esse I, ele é a mesma quantidade aí, né? Ou seja, a mesma quantidade de elétrons, no caso 2. Então teria 2, jogava o 2 direto aqui, ó. Jogava direto 2 aqui. Em outros casos não, vou ter que fazer o cálculo, porque, por exemplo, se eu falo para vocês na questão que eu tenho aí um grau de ionização de 98%. Desse 98% é esse alfa aqui, ó. Você tem que dividir por 100 para poder aplicar ele na fórmula. Mas se eu falo para vocês que é 100% ionizado, então a quantidade de cargas que eu tenho lá no produto formado, aqui, ó, no produto formado, então 1 mais 1, 2. Então eu tenho 2 íons, onde eu só vou aplicar esse valor 2 e vou trabalhar a questão todinha. Está relacionado a esse fator. Deixa eu só fechar aqui, porque agora eu fiquei sem chão aqui. Aí eu não consigo passar o slide agora. Não sei o que foi que houve, cara. Será que eu vou ter que parar de compartilhar? É o que eu vou ter que fazer. Só me dei um minutinho para poder voltar aqui de novo. Eu não vi a Antônia. A Antônia tá aí hoje? Não? Tá ruim agora para mim tudo. Mesmo saindo, a internet... Ah, agora sim, deu certo. Pronto. Prosseguindo aqui. Vou apagar agora aqui esse que eu escrevi. Vamos ficar... Pronto. Vamos lá. Então, quando a gente fala dessas propriedades aqui, ó, é a quantidade total de partículas dissolvidas numa certa quantidade de solvente, que determina a intensidade das propriedades coligativas da solução. É justamente o que eu tinha dito. Se eu adiciono ele e ele tem cargas, ele vai modificar tudo. Se ele não tem cargas, ótimo. Vai haver a modificação, vai aumentar, vai diminuir alguém, mas eu não vou precisar calcular o fator para poder definir os valores, por exemplo, de uma temperatura de ebulição, de uma temperatura de crioscopia, ou até mesmo da pressão máxima de vapor, ou abaixamento dessa pressão. Tá? Então aqui é outra maneira. Quantos... professor, eu vou sair, só estou com 5%. Ok, tudo bem. Você olha aqui, ó. Quantos mols eu tenho aqui? Dá para ver que são 3, né? Ó, pela somazinha que eu tenho aqui embaixo. É 1 do cálcio e 2 do cloro. Então, 1 mais 2, 3. Não é isso? 1 mais 2, 3. Né? Então, nós temos essa quantidade. E essa quantidade de 3 eu vou ter que relacionar lá naquela formulazinha que eu tinha feito no início. Nós vamos vê-la aqui mais à frente, ó. Explicando o fator. Vendo o ácido aí, ó. É o fator I, tá? Aquele fator que eu tinha desenhado. Esse fator I, que é o fator de Van der Rohe. Então, veja, aqui tem um ácido. Oi. Essa da glicose é a experiência de Arrhenius, né? Sobre a diluição molecular. Que a glicose ela não se separa. Justo. É a mesma definição aqui também para o ácido. É Arrhenius. Tá. Separou, formou o cátion e o ânion, né? Nesse caso, tu tá vendo aqui. Que tu elétrons livres, no caso. Justo. Tu tem aqui, ó. Um H+, tu tem um Cl-. Então, aqui, de cargas, você tem 2. Você tem 2 cargas. Tem 2 mol de carga. Né, ó. Você vai ter 2 mol de carga. Que é uma carga relacionada ao que foi feito aqui pela dissociação, né, ó. Quebrou. Não é isso? Então, quantas cargas você tem? Você tem 2. Tá vendo, ó? Porque eu somei. Entendeu isso daí por enquanto? Deu para entender essas 2 cargas? Ainda quer chamar 2 cargas de mol. Então, eu tenho 2. Sim. Só pra gente frisar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui da frente agora. Essa outra, dissociei, separei, né, ó. Então ficou 2H mais aqui
SO4 2 menos. Lembrando que essa fórmula aqui é justamente porque ela volta, né? Ela deriva, não é isso? Então, pega o H mais com SO2, SO4 2 menos. Só para a gente lembrar isso daqui. Esse 2 menos vai lá para baixo, né? Ó. Não é verdade? Que nem H mais. Então, esse 2 menos vem para cá, ó. E esse daqui para cá, formando essa molécula, né? Ó. Quando eu faço a separação dela, eu fico com 2 moléculas de H+, e uma apenas de SO4 2 menos. Consequentemente, eu vou ter quanto de carga? 3, né? Ó, porque 2 mais 1, 3. Mas isso eu só vejo se for iônico. Eu não vejo no molecular. No molecular é a mesma coisa. Comecei com a glicose, eu termino com a glicose. Comecei com a sacarose, eu termino com a sacarose. Não houve separação. Tudo bem? Vamos completar aqui. Só para frisar novamente, né? E esse daqui ficou fácil. Quantas cargas eu tenho aqui? Sem eu colocar antes aqui, quantas cargas eu tenho? Vocês entenderam o que eu falei? Quantas cargas eu vou ter formadas aí? 4, não é não? 3 mais 1, ó, só tem um aqui, ó. Se não tem ninguém, a matemática vai dizer que é 1. Então 3 mais 1, 4. Então a gente tem 4 cargas aí. É ou não é? 4 Professor, cargas. essa não é Diz. questão do mol, não? É, professor? Se é uma questão de mol, Uhum. sim, é mol de carga. É. Então, se eu perguntasse quantos mol de carga você tem bem ali naquela dissociação daquele sal, do H3PO4, você dizer. Se eu quisesse, eu podia 4. usar. Professor. Aí se eu quisesse, eu podia usar a constante de Avogadro, né? 6 vezes 10 é 23. Podia, sim, podia. É que no caso aí nós estamos brincando com dissociação, né? Aí no caso, esse É. daí, ó. Esse daí na constante de Avogadro é o Faraday. A lei de Faraday. Nós vamos ver daqui pra frente, eletroquímica. Mais na frente a gente vai ver isso daí. Nós vamos utilizar justamente essa quantidade de mols, né? Ó, formado, né? Essa quantidade de mol aí de carga formada e vamos multiplicar por Faraday. Porque um Faraday, fazendo a relação do Faraday com o número de Avogadro, ele vai dar 96.500 Coulomb. Então a gente vai direcionar essas massas justamente com esse valor de mol em Faraday. Mas depois é eletroquímica, a gente vai ver isso mais à frente. Ok? Você vai amar a eletroquímica. É a parte que tem mais física da química, é Professor, essa daí. Oi. professor, sabe o que é o pior? É que eu Isso. uso muito ela no dia a dia, sabia? Quando eu quero tirar ferrugem de uma coisa, eu faço processo de eletrólise. Quando eu quero fazer uma quebra de alguma substância, assim, tentar adicionar energia para ficar mais fácil a quebra. E querendo ou não, você usa isso no dia a dia. Só que quando você vai estar no livro, parece muito complicado, porque o livro deixa isso complicado. Mas se a pessoa Sim, exemplificar, fica muito mais fácil de entender. certeza. É isso Aí aí. você podia trazer um facão enferrujado e um ferro de sacrifício aí, pra gente tentar. Pode ser, pode ser. Então arruma umas duas bateriazinhas, coloca no meio É, aquoso. Dá pra fazer. bater, fazer Aquelas 2 quilos de boquinhas de sal. jacaré, né? Aquelas chamadas, né? Boca de jacaré, sei lá como é que É, fala. Aí enfia uma, na uma bateria. panelazinha e 2 quilos de sal. Pode ser, pode ser. Ó, pela fórmula aí, a fórmulazinha é essa. Ó. Fator esse daqui, ó. Esse daqui é que vocês têm que lembrar. Isso daqui a questão não fornece para vocês não, tá? Mas vocês só vão utilizar essa fórmula quando esse alfa aqui, ó, quando esse alfa, ele não for 100%, quando ele não está dizendo para vocês que ele é de 100% ionizado. Tá? Então, se ele não é 100%, se ele dá um alfa de 90, né? 30, 40, enfim. Se ele não é 100%, aí vocês vão ter que calcular realmente. Vocês vão ter que entrar nessa fórmulazinha aí. Não tem para onde fugir. Se ele for 100% é outra coisa. A quantidade de carga, por exemplo, se eu digo que esse sal bem aqui, esse ácido ele se dissolveu, ele se dissociou completamente, 100%. Eu vou precisar calcular aqui? Não. Eu só vou utilizar esse valor aqui, ó. 3 mais 1, 4, já tenho 4. Então eu vou utilizar esse valor 4 na minha fórmula, né? No caso, se eu quisesse calcular uma tonoscopia ou uma embolioscopia. Então, esse I vai ter que estar presente, mas só com o valor das cargas. No caso, são 4 cargas. Ok? Então, é dessa maneira que eu quero que vocês entendam, tá? Então, essa fórmula aqui só Como é pode que, usar nesse sentido. Sim, fala aí. como é que a água oxigenada reage com sangue? Porque o sangue tem uma proteína, eu não me lembro o nome da proteína agora, que faz a liberação do oxigênio.
Então, aquele oxigênio ele vai purificar, vai limpar, vai matar os micro-organismos presentes ali naquele ferimento. Tá? Então, é justamente a proteína que tem dela. Então, não é só o sangue humano, não. Tem a proteína de sangue animal também. Tá? Não Então, é você porque eu até... tava vendo um vídeo, é, Jorge. Sim. O cara pegou água oxigenada e jogou num carrapato, o carrapato explodiu. É porque o carrapato Já viu? hematófago, né? Chamado. É uma bola de sangue. É uma É bolinha de sangue. hematófago. Justamente. É aí que É. tem a presença dessa proteína no sangue. E aí vem a água oxigenada, né? Desenvolver a Vou quantidade vontade de de fazer aqui oxigênios. agora. Vou pegar um cachorro de rua, tirar uns carrapatos e arranjar uma seringa. Eu arrumo uns carrapatos da cachorra que tem aqui pra ti depois, pra tu brincar. Mas vamos lá, vamos Aqueles prosseguir aqui. grandão. Tem o tamanho de um boi, assim, que ele parece uma peteca. Então, ó. Não, aquele de vaca é o maior. É. Ó, quando o alfa for igual a zero, eu estou falando de uma solução molecular, ou seja, eu estou falando de um soluto molecular, estou falando do açúcar, estou falando da glicose, estou falando do álcool, né? Então, esse fator vai ser igual a 1, não vou precisar usar aquela fórmula também. Mas quando ele é iônico e ele for 100%, ó, que esse alfa significa 1, né? Esse 1 é de 100%. Então, esse I vai ser igual à mesma quantidade de cargas, é justamente o que eu falei aqui. Se essa dissociação é 100%, até porque aqui forma íons, né? Ó, então eu estou relacionando a isso aqui, ó. Eu vou dizer, por exemplo, que eu vou utilizar esse I na fórmula, aquela fórmulazinha que eu desenhei lá no final, único e exclusivamente esse valor, 3 mais 1, que é a quantidade de cargas de mol que ele tem, que é 4. Tudo bem? E aí eu terminei a parte de osmometria, né? Ou seja, nós terminamos aí propriedades coligativas, tá? Eu vou resolver as questões com vocês na próxima aula, todas as questões, tá, do livro. Então, fique com o livro em mãos. Eu vou disponibilizar esse material agora no sala de aula, tá? E a nossa aula termina meio-dia, é? Meio-dia. Então dá pra gente fazer questões, não dá? 11h50. Ah, já Não, terminou já. então, né? Já terminou, né? Eu Sim. ia iniciar aqui com as questõezinhas. Pois tá. Tudo bem, eu entendo. A gente já trabalhou bastante hoje, não foi? Foi interessante nossa aula, graças a Deus. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Não sei se entenderam tudo, mas a gente está aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem, assim, com atividades, né, ou com alguma questão que vocês queiram fazer, enfim, por aí, pela internet da vida, se vocês tiverem com dificuldade, entre em contato com a Erla. Ela entra em contato comigo e a gente pode tentar fazer alguma resolução de questões. Mas eu preciso que vocês tentem resolver essas questões que foram ditas. E para treinar, justamente que vocês precisam desse treino, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, gente. Um abraço para todos.